Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu admito, eu não sabia o que fazer pro vídeo dessa semana. Eu ando com tanta coisa que eu simplesmente não sei o que fazer. Então, eu tô preparando alguns vídeos, então esse vídeo vai ser um vídeo filler. E nesse vídeo filler eu quero falar sobre a minha experiência e convivência com Pokémon, que na verdade é bem grande, na verdade. E, um detalhe, esse vídeo não tem roteiro, então se eu começar a repetir muito, é exatamente por conta disso. Eu não escrevi nenhum roteiro. Então, você já sabe. Eu comecei a jogar Pokémon, na verdade eu não, né? Quem começou a jogar era o meu irmão e eu só podia assistir. A gente tinha um Game Boy Color e a minha mãe tinha comprado a fita do Pokémon Yellow e uma fita do Pokémon Red. Cara, a gente usou tanto esses dois jogos, mas tanto, porque a minha tia e os meus primos, eles também compraram Pokémon, e a gente ficava trocando Pokémon e batalhando com o Game Cable. Inclusive eu tenho ele até hoje. E a nossa maior diversão era Pokémon. A gente jogava Pokémon, a gente jogava Pokémon de cartas, a gente assistia Pokémon. Eu, inclusive, tenho até hoje os meus VHS de Pokémon. E acabei de entregar a minha idade, mas tá tudo bem, porque fitas cassete ainda existem e hoje em dia Quando você... Sabe quando você é hipster? Não é hipster. É old school. Retrô, isso! Agora eu tenho... É porque eu tenho um monte de fita cassete e é tudo retrô, sabe? Não é como se eu tivesse essas fitas guardadas há, sei lá, 22 anos ou mais. Mas enfim... As fitas cassete a gente assistia, cara, eu lembro que eu assisti tanto a fita do Pokémon 2000 que ela simplesmente parou de funcionar. Ela embolou e não tinha conserto. Meu pai tentou consertar, né? Ele abriu a fita, tentou arrumar e não conseguiu. E foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu queria assistir Pokémon 2000 e a gente tava, tipo, sei lá, na praia. Tinha um leitor de fita cassete e eu queria muito assistir e simplesmente eu não podia assistir porque a fita embolou. Sad story of my life. E... Inclusive, teve uma virada de ano, se eu não me engano, teve uma virada de ano que foi de 2000 pra 2001 ou 2002 pra 2003, que eu era, tipo, muito piquetucho e eu tava muito viciado em Pokémon. E a virada de ano tava acontecendo uma maratona no Cartoon Network de 72 horas de Pokémon. E eu não deixei ninguém assistir a TV porque eu estava assistindo Pokémon a 72 horas de maratona. Quando eu não estava assistindo Pokémon, ou era porque eu estava dormindo, ou porque eu estava no banheiro. Eu não fui pra praia nenhum dia que tava passando a maratona de Pokémon. Então, tipo, eu admito que eu tenho um leve vício de Pokémon, e isso dá pra perceber com a minha pequena coleção de coisas de Pokémon que eu tenho. Inclusive, quando eu viajei pro Japão, o lugar que eu mais gastei dinheiro foi na Pokémon Center, porque eu falei assim, nossa senhora, eu preciso disso. O problema é que tinha muita pelúcia lá, e como eu tenho muita alergia, eu não podia comprar, assim, tanta pelúcia, assim. Mas eu comprei muita figurizinha de Pokémon, inclusive eu comprei um Jolteon e um Blastoise pra deixar exposto. Eu comprei uma Pokébola pra colocar um Pikachu muito especial pra mim. E lá no Japão você compra essa cola, que nem aqui em São Paulo. Só que não é essas sacolas recicláveis, você compra uma sacola de papelão boa, bonita. E eu comprei e eu guardei, inclusive está guardada debaixo da minha cama. E inclusive quando eu viajei pra fora também, eu comprei um Switch exatamente pra poder jogar o Pokémon Let's Go Pikachu, porque eu descobri que era tipo um remaster de Pokémon Red, só que com uma jogabilidade diferente, e eu queria muito experimentar. Aí eu fui lá e comprei, inclusive, a edição especial. Eu vou mostrar na tela. Eu não, né? O Álvaro vai mostrar na tela. Salve, Álvaro. Eu vou tirar umas fotinhas e eu vou pedir pra ele ir colocando. E, cara, eu acho que o Pokémon que eu mais gastei tempo da minha vida jogando definitivamente foi o Pokémon Diamond. Eu sei que no Responde RMM talvez tenha ficado um pouco fora de time, mas era isso que eu queria corrigir naquele vídeo. O Pokémon Diamond foi o que eu mais joguei, porque eu ganhei um DS de presente de Dia das Crianças. E, tipo, ele é o primeiro DS. É um tijolão prata. E eu tinha, tipo, sei lá, 4 jogos pra ele. Eu tinha Nintendogs, eu tinha Mario Kart, New Super Mario Bros. E Pokémon Diamond. E eu convenci a minha mãe a comprar o Pokémon Pearl. Aí eu acabei ficando com as 2 cópias originais de Pokémon Diamond e Pokémon Pearl. Em contrapartida, quando eu fui pedir pra minha mãe comprar Pokémon Black pra mim, ela falou que eu já tinha Pokémon em casa. Então eu nunca joguei Pokémon Black. E, bom,
Se você for ver o preço de quanto custa uma fita de Pokémon Black, você vai entender por que eu nunca joguei. Mas eu poderia baixar no emulador? Poderia, mas não é a mesma coisa. Eu poderia comprar uma fita paralela? Poderia. Na verdade, eu poderia fazer isso, né? Mas eu não devo, porque pirataria é crime e eu não estou recomendando que as pessoas façam isso. Não façam. Pirataria é crime. Estou repetindo, hein? Depois do meu vício, que foi em Pokémon Diamond, Pokémon Pearl, eu comprei um Nintendo 3DS em 2012. Eu fui na Santa Ifigênia e comprei lá. Só que ainda não tinha saído nenhum Pokémon pro Nintendo 3DS. E eu fiquei na expectativa, porque falaram que não, porque o Pokémon de 3DS ia ser revolucionário. De fato foi. Inclusive, quando lançou em 2016 o Pokémon X, eu fui lá e comprei. Eu fui na Saraiva e comprei assim. Meu Deus. É que eu coloquei as fitas aqui pra ficar lembrando das histórias dela. O Pokémon X eu comprei na Saraiva. Eu lembro que eu gastei tudo que eu tinha, basicamente, nessa fita. Mas eu queria comprar o jogo original, exatamente porque eu gosto muito da Pokémon Company. Sim. E se eu tenho condições de comprar uma fita original, por que eu não compraria? Ah, mas piratear Pokémon é legítima defesa. Tá bom, você pode achar o que você quiser, eu continuo comprando minhas fitinhas original porque eu gosto de Pokémon. E se eu acho que eu não vou gostar do Pokémon, simplesmente não compro. Eu acho que é justo. E eu lembro também que na época, lá em 2016, foi quando um colega meu, ele tinha um Game Boy Advance SP e ele me deu o Game Boy Advance SP dele junto com uma fita de Pokémon Sapphire. E eu acho que essa fita é original, porque ela tem jeito de ser original. Mas eu não tenho certeza disso. Eu espero que seja original. Ele me falou que era original, né? Só que ela tá com aquele problema de bateria. Então, eu nunca pude ver o save dele. Mas eu joguei numa tacada só, né? Eu não deixei o Game Boy Advance desligar. E eu joguei o Pokémon Sapphire. Cara, é diferente. É diferente. Quando você joga no console que foi feito pra receber o jogo, é diferente. Eu poderia jogar no DS, que eu tenho, o Pokémon de Game Boy Advance? Poderia. Só que não era a mesma coisa. Sabe, por mais que seja muito parecido o DS do Game Boy Advance, tinha uma experiência diferente, sabe? Eu joguei muito Pokémon Fire Red no DS. Inclusive, minha fita tá até cagada. É uma fita paralela. Eu comprei na 25 de março. Eu era criança, né? Eu não sabia a diferença entre um Pokémon original e um Pokémon paralelo. Pra mim era tudo Pokémon, não importava. E eu ia na 25 de março porque os meus pais falavam que lá era mais barato, então fazer o quê? E cara, Pokémon Fire Red foi um dos jogos que eu mais joguei, junto com o Pokémon Diamond, porque eu gostava muito. Cara, eu acho que assim, o Pokémon original, o Pokémon Red, vamos voltar pra ele. O Pokémon Red, ele tinha um conceito muito simples. Ele era um jogo muito simples. E é por isso que eu gostava tanto dele. Porque, sinceramente, por mais que eu goste de jogos que tenham lore, que vão lá e fica, sei lá, 70 horas pra zerar Persona 5, por exemplo. Eu adorei Persona 5, adorei. Jogaria de novo? Bom, eu tive que jogar. Mas eu jogaria de novo hoje em dia? Não. Porque eu tenho uma fila de jogos que eu comprei e nunca consegui jogar. Então eu não rejogaria um jogo que eu já joguei. E quando lançou Pokémon Brilliant Diamond, que é mais ou menos um remaster do Pokémon Diamond, é mais ou menos não, literalmente é um remaster pro Nintendo Switch. Cara, eu fiquei assim, pensei, meu Deus do céu, eu preciso comprar esse jogo. E eu percebi que os mesmos problemas que tinham no Pokémon Diamond, que eu sentia que era problema, ainda estavam no Pokémon Brilliant Diamond. Os gráficos estavam mais bonitos? Estavam. O jogo estava mais bonito? Estava. Isso daí eu não vou negar. Só que não foi que nem no Alpha Sapphire, sabe? Porque quando eu joguei Alpha Sapphire, eu tinha jogado Sapphire recentemente, aí eu fui jogar o Pokémon Alpha Sapphire depois, e eu percebi que teve assim um pulo de desenvolvimento tão grande entre um jogo e outro, que você percebe que as pessoas fizeram com carinho, e eu acho que é isso que tá faltando na Pokémon Company hoje em dia. O que eles fizeram com Pokémon Let's Go Pikachu, que eu senti que foi uma coisa feita com carinho, você não sente mais nos jogos mais atuais. Eu não tive nem vontade de comprar o Pokémon Violet ou Sword and Shield. Eu não tive vontade.
simplesmente não tive vontade. Porque eu vi que eles só estavam cumprindo tabela, tá ligado? Por que eu vou comprar um jogo se eles só estão cumprindo tabela? Diferente do Pokémon Arceus. O Pokémon Arceus eu achei que assim, eles falaram assim, não, vamos tentar revolucionar o mercado de Pokémon, e eles tentaram, tá ligado? Deu super certo. Eles conseguiram fazer um Pokémon de mundo aberto que era o desejo de muitos anos dos fãs de Pokémon. Só que quando você vai jogar os jogos mais novos, esses 2 últimos que lançaram pelo menos, eu não sei, parece que eles só fizeram por fazer. E uma franquia tão grande, você não precisa fazer jogo por fazer. Você faz o jogo porque você quer melhorar o jogo. Você não pode só simplesmente fazer por fazer. E tem lição de moral sem querer. Mas não é como se a dona Pokémon Company fosse ver esse vídeo. É que eu perdi muitas fitas com o decorrer do tempo, né? Se mudava bastante. E eu guardo. Por mais que as fitas não sejam originais, eu guardo, sabe? Eu tenho as fitas do Pokémon Cristal, Pokémon Silver e Pokémon Gold. E uma fita do Pokémon Blue, que... Cara, os tempos eram diferentes, tá? Você comprava o jogo porque se você comprasse mais de um jogo, você ganhava na promoção, tá ligado? Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia você gasta R$400 pra jogar um jogo de videogame, mas antigamente, quando a pirataria ainda era uma cultura muito forte aqui no Brasil, você comprava jogo aos montes assim, e se você não gostasse era só ou reclamar com o tiozinho e pedir pra trocar, ou você só não jogava, tá ligado? E, cara, os Pokémon de Game Boy Color e Game Boy normal, eu tenho um carinho tão grande por eles porque era tipo um momento que eu tinha com meu irmão. A gente sentava, os dois juntos no sofá, e eu ficava assistindo ele jogando Pokémon. E era uma das coisas mais divertidas que eu fazia. Desde pequeno eu assistia gameplay. E com o passar do tempo, né, eu fico até meio nostálgico quando eu vejo essas fitas, né? A gente guarda elas na capinha, tudo bonitinho pra preservar. Mas eu fico até nostálgico de lembrar desses tempos. E eu acho que é nisso que a Pokémon Company se prende tanto. Ela só aproveita a nostalgia do jogador, que já tá nos seus 20 lá vai bolinha, ou 30 e tantos, e se utiliza do recurso da nostalgia pra vender jogo. Isso não quer dizer que isso seja errado ou certo, até porque isso é uma estratégia empresarial. Quem sou eu pra julgar as estratégias de uma companhia multimilionária? Mas enfim, e se vocês gostaram desse papo sobre Pokémon, deixa o gostei, se inscrevam no canal, deixa um comentário aí, me fala aí, me conta aí como é que foi a sua experiência com Pokémon, e até a próxima semana.